Oi, amigos, tudo bem? Será que eu tô sendo idiota? Que pergunta mais estranha, né? É importante a gente pensar um pouco nisso, né? Eu tô aprendendo muito sobre isso. Que é importante você deixar de ser uma pessoa imbecil que aprende as coisas das outras pessoas e não pensa, não reflete, sabe? Você recebe muitas influências e você acaba, sei lá, vamos receber isso, né? Às vezes você só recebe um conselho de alguém achando que tudo bem, aquela pessoa me deu alguma coisa, né? Pô, tá tentando me ajudar, então eu vou ser bonzinho, vou aceitar tudo. E não é legal a gente aceitar tudo, né? Aos poucos você vai pensando, poxa, não preciso aceitar o que a maioria faz, não preciso sempre achar que o que as pessoas estão me passando vai ser algo bom, né? E geralmente quando você nega, quando você fala, não quero, as pessoas vão te cobrar por isso, né? Elas querem que você continue, né, naquele mesmo pensamento, né? O que acontece muito, né? Acontece com a família, com o trabalho, sempre vai ter um ou outro, uma outra pessoa que vai tentar te trazer para o mundo dela, né? Para a visão que ela tem, né? E quando as pessoas são próximas da gente, a gente acaba se apegando por esse sentimento, por essa proximidade, né? Puxa vida, pô, aquela pessoa que tem tanta consideração, né? Tá me dando um conselho, tá me dando uma, uma ideia aqui e eu vou rejeitar isso, né? Então a gente tem um pouco de resistência a rejeitar esse tipo de coisa. Só que a gente não pode deixar com que isso drene a nossa energia, né? A gente tem que aprender a evitar o contágio, né? Sempre tentando manter uma vibração com um pouco mais de resistência, com um pouco mais de confiança em nós mesmos, né? Isso eu acho bem legal, né? A gente reforçar, né, a nossa própria força, a nossa autoimagem, a gente ter as nossas metas, objetivos claros, definidos, para que você não se desvie do caminho. Então isso é proteger a nossa própria confiança. E aí vem essa reflexão, né? Eu estou sendo idiota por quê? Né? A gente tem que pensar um pouco que algumas pessoas podem ser boas, outras nem tanto, né? Algumas pessoas podem ser até tóxicas, né? Pessoas que a gente precisa afastar mesmo dela, né? Porque tira a gente daquela atmosfera de prosperidade, né? Porque tem pessoas que são negativas mesmo, e infelizmente é assim, né? Mas aí você não pode ser agressivo com essas pessoas, tem que ter um pouco de esperteza, diplomacia, cuidado, para afastando aos poucos essas pessoas, né? E a gente tem que procurar ambiente assim de alta vibração, fugir, né, daqueles ambientes ruins que absorvem a nossa energia, né? E das conversas ruins que também é muito comum, né? Isso aí você pode bloquear, você pode tentar sempre minar esse tipo de influência, mantendo sua vibração alta. Inclusive eu tenho aqui uma lista de coisas que eu aprendi, que eu estou aprendendo, que eu fiz esse exercício há um tempo, eu estou retomando agora. O que eu preciso parar para deixar de ser idiota, né? Ou seja, prestar atenção à autossugestão também que a gente tem, né? São coisas que a gente acha que não faz diferença, mas faz, né? A gente pode não ligar para certas coisas, mas liga. E a gente sabe que o inconsciente ele não bloqueia nada. Por mais que na sua mente consciente ali, então, todo você está falando, não, eu não acredito nisso, não acredito nisso, mas lá no fundo alguma coisa faz com que você acredite naquilo e aí você acaba acreditando. E isso aí tem muito mais influência, né? O poder do seu inconsciente tem mais influência do que o poder do seu consciente. Aí você acredita naquilo, você vai replicando e aquilo vai se tornando uma bola de neve. Bom, eu separei aqui uma lista de 8 coisas que que servem para mim, mas assim, que você for ver, pode ser que sirva para você também, né? Então, assim, como eu gosto de compartilhar, né, o que eu estou aprendendo, o que eu estou fazendo sentido para mim, eu gosto de compartilhar também com as outras pessoas. E eu quero que, se isso fizer sentido para você, você compartilha, comenta aqui, né, aqui embaixo para você dizer se faz sentido para você também, né? São coisas simples, mas que valem muito a pena. Não me abalar muito tempo com comentários negativos de pessoas, né? Pode ser pessoas que a gente se relaciona, pode ser pessoas estranhas, mas por mais que a pessoa fale alguma coisa, geralmente aquilo, né, pode tocar um pouco na gente. Poxa vida, eu esperava que essa pessoa me desse um apoio para alguma coisa, geralmente ela vai lá e fala uma coisa que seja contrária daquilo que a gente esperava. E a gente se abala com isso, né? A gente tem, às vezes, uma expectativa, né? E aí vem aquela frustração. Poxa vida, eu esperava que aquela pessoa me ajudasse, ela foi lá e criticou, né, um projeto, alguma coisa que eu estava fazendo. A gente não precisa simplesmente ignorar, mas você se abala com aquilo, mas o tempo suficiente para que aquilo possa passar e depois você refletir um pouco melhor. Porque pode ser que aquela crítica seja um pouco mais construtiva, né? E aí você pode aproveitar isso para melhorar, porque às vezes a gente precisa mesmo da ótica de outras pessoas para poder fazer com que você entenda um pouco mais sobre si mesmo, né? E se melhorar também. Número 2. Evitar deixar de fazer coisas que possam desagradar os outros. Isso aí é muito comum, né? A gente, assim, nós como cultura brasileira, a gente não tem muito esse hábito de falar na lata, de falar na cara e falar que não gosta de alguma coisa. A gente tenta, né, sempre
um jeitinho, aquela coisa, um jeitinho brasileiro, tanto para esperteza quanto um jeitinho para tentar não ser tão desagradável. E aí a gente acaba, às vezes, perdendo oportunidades, deixando de fazer coisa importante porque a gente não quer desagradar outras pessoas. Então, eu estou aprendendo muito isso, eu acho que é um negócio que todo mundo tem que aprender, é tentar aceitar isso, né? Nem tudo que você vai fazer vai agradar todo mundo, algumas pessoas vão ficar descontentes com o que você faz, mesmo sendo pessoas próximas, e é normal, não tem como fugir disso. Número 3, evitar reclamações dos problemas que aparecem. Você tem que encarar seus problemas como desafios, né? Porque assim, reclamar é uma coisa tipo, não vai adiantar muito. Quando você está passando por um determinado problema, você tem que aprender que aquele problema ali é um desafio para você. Então, você superando ele, você vai se sentir bem melhor. Você vai aprender que, se você reclamar, talvez você vai tentar se afastar cada vez mais daquele problema e vai conseguir resolver, entende? Então, é bem interessante a gente olhar para essa forma. Evita reclamar. Pensa nos problemas como desafios, como coisa que você vai levar para sua vida para te trazer experiência, né? Isso vale muito a pena. Número 4. Não esperar as melhores condições para agir. E agir para melhorar com o tempo. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo muito, né? Tem coisas que eu deixo de fazer simplesmente porque eu acho difícil, porque eu acho que não está no momento, né? E se a gente for parar para pensar, se você dividir as coisas em partes menores, aquelas partes menores vão ficando em desafios menores que de repente você consegue fazer naquele momento. Sei lá, nem que seja 5, 10, 15 minutos do seu dia, você quebrando aquela grande projeto em partes pequenas, você consegue resolver de uma melhor forma, né? Então não esperar as melhores condições. Faça com as condições que você tem, até que você tenha melhores condições para fazer aquilo com mais capacidade. Enquanto você não tem, vai fazendo o que dá para fazer. Isso é bem legal. Número 5. Deixar procrastinação e perfeccionismo em momentos específicos. Ou seja, procrastinação, perfeccionismo, preguiça, são muitas coisas que fazem parte da natureza humana. A gente não tem como se livrar deles. A gente pode administrar, né? Fazendo com que o perfeccionismo, aquela necessidade de estar sempre tudo perfeitinho, não atrapalha a gente. Pelo contrário, aquilo nos ajuda em determinados momentos, né? Em determinados momentos você vai precisar de um certo capricho maior para fazer uma determinada atividade. E aí se você utiliza aquele perfeccionismo, mas você não pode fazer com que ele domine você, sempre colocando aquelas melhores condições, né? Como a gente falou antes, né? Não espere as melhores condições, não espera que aquilo fique perfeito para você começar algo. Então você pode utilizar sim esses atributos, vamos dizer assim, humanos, que são procrastinação, perfeccionismo, preguiça, para momentos específicos, né? Preguiça é bom quando você precisa descansar, né? Perfeccionismo é bom quando você precisa lidar com um detalhe específico de um determinado projeto, né? Assim como a procrastinação, procrastinação também faz parte de você priorizar atividades, né? Aí eu vou deixar de fazer uma determinada atividade para fazer outra que é mais importante agora. Então, eu estou procrastinando, eu estou deixando para fazer uma atividade de segunda categoria para fazer a primeira, porque ela é mais importante nesse momento agora. E não tem nada de errado nisso. Então a gente não pode pensar assim, vou acabar com a procrastinação, vou acabar com a preguiça. Não. Você vai administrar elas de uma forma que você coloque elas num determinado momento específico da sua vida. Isso é muito importante. Número 6. Evitar conversa ruim e mudar sempre para conversa produtiva. Acho que a gente tem muito essa mania de entrar nas conversas e querer, né? Como eu falei antes, né? O brasileiro quer aquela coisa de vou entrar na conversa, vou me enturmar e tal. E de repente, quando você já está falando das mesmas coisas, está reclamando do governo como as outras pessoas estão falando, você já está reclamando da vida, da família, disso, daquilo, do tempo, da chuva, do sol. E é uma coisa que a gente, quando vai ver, não faz diferença nenhuma, né? Só porque você quer estar ali enturmado, você não precisa necessariamente estar sempre com as mesmas opiniões das pessoas, né? As pessoas tem essa tendência muito fácil de ir logo para coisa ruim, porque isso é natural do ser humano, como procrastinação e preguiça, né? A gente tem a tendência a falar de coisas ruins porque a gente nasceu, a gente veio, né? Herdou essa genética de buscar coisas mais... ficar sempre atento, sempre vigilante, porque o perigo estava aí, né? Na época das cavernas e tal. E hoje a gente não tem mais isso, então a gente pode diminuir um pouco esse medo, essa angústia de conversas ruins e começar a mudar para conversas produtivas. Para conversa que vai te trazer um pouco mais de esperança, um pouco mais de ânimo para fazer as coisas. Isso é bem importante. Número 7. Mostrar uma postura com conversa firme, objetiva, olhando nos olhos, né? É uma coisa também um pouco difícil para mim, porque eu sou uma pessoa bem introvertida, bem tímida, né? E tentar conversar nos olhos das pessoas é um pouco difícil, mas é importante porque a gente começa a utilizar não só da nossa linguagem, da fala, mas também dos nossos gestos e da nossa postura. Isso diz muito sobre a gente. Então é importante a gente fortalecer esse sentimento de, olha, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, estou
objetivamente falando com você. Então isso é importante para a gente também tentar deixar de ser idiota, né? Seja uma pessoa com uma postura mais firme, uma pessoa que olha nos olhos, não precisa ser aquela coisa que dominante, né? Mas uma coisa assim, eu estou aqui te ouvindo, estou aqui conversando com você. Então as pessoas vão valorizar muito mais as pessoas que olham com essa postura firme, que olham nos olhos, né? Isso é muito importante. Por último, oitavo, manter o positivismo a maior parte do tempo, voltando para ele o mais rápido possível quando você cai para uma energia negativa. Como, sei lá, um probleminha que aconteceu, a gente se abala, como a gente falou lá no começo. Você se abala com comentários ruins, se abale sim, não tem problema você ficar triste, você ficar desapontado, mas com o tempo você vai melhorando isso, vai deixando com que aquilo que te serviu, você aprendeu, deixa todo o resto de lado, deixa toda a tristeza de lado e aproveita aquilo que é bom, né? Vai de novo para o positivismo, vai de novo para aquilo que vai fazer o seu coração vibrar, porque você aprendeu uma coisa, puxa, então é mais um degrau que eu vou aprender agora, vou continuar, vou fazer melhor daqui para frente. É isso, pessoal. Essas são as 8 dicas que eu estou aprendendo para parar de ser idiota e eu espero que isso ajude vocês a refletir um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, se você curtiu, dá um joinha aí, compartilha para quem precisa aprender mais sobre isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.